Fui lá. Boa noite, boa noite. Vai chegando, galera. E aí, Cela? Dá um minutinho enquanto essa galera chega aqui, show. Começamos. Um minutinho aí pra gente começar essa troca aqui. Só mais um minutinho e a gente começa. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Feliz demais de ver alguns nomes aqui, alguns nomes recorrentes todo mês na consistência. Parabéns, outros nomes que eu fiquei feliz de ver que pôde estar aqui conosco. E, galera, é o seguinte, prepara papel e caneta aí, que hoje à noite, né, como vocês sabem, hoje é dia da nossa fogueira, hoje é dia da gente estar reunido, nosso encontro mensal. E antes da gente, hoje, a gente vai falar daquela que é, para mim, se não for a mais importante, foi uma das mais importantes habilidades comportamentais para a minha carreira, né? Que é a resolução de problemas. Então, a gente vai entender o porquê a gente precisa aprender a resolver problemas e vamos entrar também no detalhe de um mapa de raciocínio, quais são as etapas que você precisa seguir para conquistar isso, né? Para conseguir resolver um problema. Só que todo início de mentoria a gente tem o quê? O nosso clássico check-in. E hoje, galera, no check-in, eu gostaria de falar sobre o desafio de fevereiro, né? Desde janeiro desse ano a gente começou a fazer desafios mensais aqui no Explorer. E em fevereiro, eu cheguei aqui e falei, ó, galera, é o seguinte, vamos fazer o desafio 30 por 30. Como é que vai funcionar? 30 minutos de uma habilidade que você quer desenvolver, de um hábito que você quer construir, de um conhecimento que você quer ter por 30 dias seguidos, né? Então, no meu caso, né, eu escolhi o estoicismo. 30 dias, por pelo menos 30 minutos, lendo, estudando, ouvindo, acessando conteúdos de estoicismo, né? E aí, tiveram outros explorers que falaram, não, tipo, Gabi Burgos, vou fazer revisão ativa dessa forma, né? Ah, eu vou no inglês, enfim. E tem uma galera aí na consistência, tá? Então, quem tá lá na nossa comunidade tá vendo quem tá na consistência. A gente hoje tá no dia 28, então quando acabar aqui, eu vou estar fazendo. E eu falei lá, eu falei, pô, uma coisa que é importante demais, e guardem isso com vocês, galera, é a importância da gente recompensar o processo. Não espere só chegar ao destino final para você se recompensar. A gente tem que também recompensar o processo. Para o cérebro entender que, pô, esse esforço está valendo a pena. Então, para que vocês possam se comprometer ainda mais com os desafios, a partir de agora, sempre que a gente completar um desafio, quem for consistente vai ter alguma recompensa, né? Então, para a galera que está aí já no dia 28, né? Tem gente que começou um dia depois, como Florência, está no dia 27. Mas quando nós chegarmos lá no dia 30, bateu 30, ou seja, hoje é quinta, né? Amanhã é 29, então no sábado a gente bate os 30 dias. Quem concluir
vai ganhar o acesso a uma mentoria que a gente fez no Explore Up, que foi num programa à parte, que eu trouxe algumas pessoas da minha confiança, que fazem parte da comunidade de Young Leaders, para falar de alguns tópicos. E a gente vai liberar para quem concluir esses 30 dias, né? A gente vai liberar a mentoria 03, que foi com a Kat Squilante. Ela hoje trabalha na Microsoft e ela falou com a gente sobre autoconhecimento, plano de desenvolvimento individual e apresentação pessoal. Então, todo mundo que completar a mentoria vai ganhar isso. E vai também ganhar o que a gente chamava de Mac Stars, né? E hoje a gente está chamando de Sassa Stars, que são as estrelinhas da Sassa. E quanto mais, então, quando você vai lá, faz um vídeo, quando você vai lá, termina o desafio, você vai ganhando Sassa Stars. E a depender da quantidade de Sassa Stars que você tiver, você pode depois trocar por mentorias individuais, enfim, outros serviços da Sassa. Então, quem já está aí, né, no dia 28, 27, que seja, está pertinho da meta, não desista. Sábado você finalizando, na segunda-feira a gente já vai passar para vocês esse acesso e aí também a gente vai entrar em contato, eu vou entrar em contato para falar sobre essas Sassas Stars. Então, esse é o desafio de fevereiro. Final da mentoria hoje, a gente vai ter sim também mais um desafio, tá? O desafio do mês de março. E no final também, e essa mentoria a gente fez aberta, né, para algumas pessoas que não são explorers, algumas pessoas vão assistir depois. Inclusive, se você é explorer, quer fazer uma indicação, a gente tem uma oportunidade no final. Mas, galera, deixa eu compartilhar aqui minha tela, vamos começar logo, porque a gente tem uma noite importante aí. Peraí, que abriu a errada. Vou abrir aqui a tela correta. Temos aqui a nossa mentoria de hoje, né? Como resolver problemas de forma efetiva e se destacar em sua carreira. Então, tá para vocês entenderem. Em fevereiro, eu fiz uma pergunta no meu LinkedIn. Eu falei, poxa, a gente quer liberar uma trilha que já tem no Explorer, né? Das trilhas de soft skills. Qual tema você quer? Aí a maioria da galera botou, eu quero acessar a trilha de resolução de problemas. Então a gente foi lá, liberou a trilha de resolução de problemas para pessoas fora do Explorer poderem assistir e até poderem participar hoje aqui. Mas eu achei interessante porque eu falei, cara, que bom que a galera pediu isso, porque é um tema que eu quero revisitar com vocês, Explorers. Por muito tempo, quando a galera me perguntava, Ana, o que é que você faz na sua carreira, na sua profissão? Eu sempre falo assim, eu resolvo problemas. Porque, de fato, a essência da minha vida na fábrica é resolver problemas. Só que se eu penso também na minha essência na Sassa, é resolver problemas. E se você parar e refletir na área que você está, pode ser RH, pode ser TI, pode ser da área de saúde, a área que você tiver, você vai precisar resolver problemas. E tem gente que vai dizer assim, não, problema tal eu resolvi. Só que, na verdade, era uma goteira que tinha no teto e aí colocou um balde. Então, você não resolveu o problema, você atacou o efeito. Você não foi, de fato, na causa raiz do problema e eliminou aquilo. E uma coisa que eu sempre falo eu já falei isso aqui várias vezes, e esse é também o poder do Explorer. Eu, inclusive, até falei no podcast recente, eu vou fazer esse gráfico. Habilidades de Ana, investimento de habilidades e tal, e quanto isso foi repercutido no meu salário. Quanto mais eu investia em mim, no meu autoconhecimento, nas minhas habilidades técnicas e comportamentais, maiores foram meus salários. Por quê? Porque quanto mais habilidade eu tenho, melhores são minhas entregas, com mais valor são as minhas entregas. Então, em ambientes de crescimento, eu consigo com que isso se repercuta em mais salários, né? Então, ter a habilidade de resolver problemas, já pensou você chegar no lugar que você está, e eu não estou falando só de engenharia, não, no lugar que você estiver, ver uma situação e você conseguir desenvolver uma metodologia, uma forma de resolver aquele problema, você vai entregar valor e, consequentemente, você vai ter mais dessa habilidade e vai ganhar mais dinheiro. E mesmo que o ambiente não seja de crescimento, isso já entra para o seu portfólio de carreira, já entra para a sua empregabilidade para você crescer, né? Mas eu quis, inclusive, trazer uma situação que aconteceu no Brasil e que talvez eu fiquei sabendo quando eu li o livro do Falcone, né?
mas talvez alguém até lembra disso com mais detalhes. Eu tinha nessa época 7 anos de idade, então eu não tenho muitas lembranças. Mas quem for um pouco mais velho talvez lembre. Em 2001, o Brasil sofreu quase um apagão, né? Teve um racionamento, foi uma medida do governo. E aí, quando eu estava lendo esse livro de Falcone, que se chama O que Importa é Resultado, inclusive recomendo, né, para quem está querendo assim melhorar essa habilidade de resolução de problemas, acompanhar o Vicente Falcone, o conteúdo dele né, o cara disseminou o ciclo PDCA no Brasil, e a gente vai falar sobre isso aqui. A gente fala também sobre isso na trilha de resolução de problemas lá do Explora, né? Então, o Fernando Henrique Cardoso, na época, ele vai lá e convida a Gabi precisa estudar isso, convida o Falcone, a consultoria dele, para ajudar nisso, né? Então, olha o que Falcone, aqui, ó, algumas leis surgiram, massa. O Falcone, ele fala que ninguém sabia o que fazer exatamente naquela época. Sugeriram até ter um apagão de até 3 horas. Aí ele falou, uma maluquice total, porque os hospitais não tinham geradores e iria morrer muita gente. Somente depois de estipularmos a meta, que era a redução do consumo de energia, conseguimos estabelecer um plano. É preciso definir um plano de ação para cada tipo de indústria, serviço e comércio a partir de uma meta. Isso vai se desdobrando de acordo com as diferentes situações, né? Foi o que ele falou numa entrevista que ele deu. E aí eu fiquei pensando, imagine, galera, se de repente agora faltasse energia, mas não era essas faltas de energia que de vez em quando acontece, não. Dissesse assim, olha, a partir de agora você vai ficar sem energia. Então, isso aqui não ia poder estar acontecendo, não íamos ter muita coisa. Eu, inclusive, aqui, às vezes nos Estados Unidos, aqui tem umas tempestades, furacão, então eu já passei por isso aqui, de ficar horas sem energia e, inclusive, ser instruída pelas pessoas locais. Eu tive que comprar comida que não dependesse de geladeira, uma série de coisas, né? Fica sem aquecedor, então fica mais frio. Imagine, sem contato com as pessoas, sem o Instagram, sem. Então, foi necessário alguém com habilidade de resolução de problemas ser acionado para isso, para resolver. Então, eu trouxe uma escala muito gigante para a gente mensurar. Mas, às vezes, galera, é até inclusive a sua conta de energia da sua casa. De você olhar e dizer assim, rapaz, eu estou pagando R$ 500 por mês, isso está muito caro. E aí você sentar com sua família, né, seu time, e pensar nisso. Então, hoje eu vou trazer um mapa de raciocínio que não é exclusivo para quem está na indústria ou na. Não, é para todo mundo. É para você resolver do problema do seu trabalho ao problema da sua casa. Que se você chegar e falar assim, não, eu vou pegar e vou seguir isso aqui, você vai estar seguindo um passo a passo que de fato vai te levar para a causa raiz. Porque isso é o que vocês precisam virar chave. Tem uma galera aí que está dizendo que está resolvendo um problema. Não, fulano, só que na verdade não resolveu o problema de fato. Ele foi ali no efeito. Só que o que gera valor para o negócio, o que gera valor para a sua empregabilidade e tudo mais, é você atuar na causa raiz. Então, a gente vai aprender um mapa de raciocínio, quais são as ferramentas, inclusive, que a gente pode usar para fazer isso. E aí, como é que esse mapa de raciocínio vem para a minha vida? Primeiro, pela experiência, né? Então, como eu falei, assim, e assim, gente, eu falo isso diversas vezes e eu vou repetir. Eu gostaria que, quando eu estivesse na faculdade, eu tivesse alguém ter pensado na Sassa, ter pensado no Explorer. Eu queria que quando eu comecei minha carreira de engenheira, que eu bati na porta da RH e disse, eu preciso de treinamento, eu não sei liderar pessoas, sacou? Mas eu queria, e aí o RH falou, tá, você pode fazer, mas assim, tipo, não tinha, então, eu queria que em alguns momentos chaves da minha carreira, eu tivesse tido acesso ao Explorer, de verdade. Então, muito do que a gente traga aqui, eu primeiro precisei tropeçar bastante para hoje poder conseguir falar com resultado, etc. Porque quem dera eu ter tido essa oportunidade. Então, quando eu falo de resolução de problemas, foi um negócio que eu não ouvi na faculdade. Talvez alguns de vocês até fizeram matérias que, mas eu não ouvi falar de ferramentas da qualidade, essas coisas. No final, no TCC, que eu entrei com um pouco disso. PDCA eu aprendi na fábrica.
Enfim, então, todo esse contato dessas ferramentas que a gente hoje lima no Factory, que está lá disponível no Explorer e tal, eu aprendi no dia a dia, tive inclusive que pagar custos caros extras, enfim, né? Então, eu queria início de carreira, enfim, que alguém chegasse para mim e dissesse isso: olha, Ana, para vocês tem que seguir esse passo a passo. Então, pega papel e caneta, presta bastante atenção aqui. A gente vai passar por 7 etapas para você resolver qualquer problema no seu trabalho, na sua casa. Qual é a primeira etapa? Eu botei aqui esses quadrinhos aqui de propósito, né, para vocês não terem spoiler. Mas vamos liberar aqui agora. A primeira etapa, gente, é sempre a identificação do problema. É aquele estado que muitas vezes a gente chama de estado de consciência, né? Às vezes você não tem nem noção que um problema existe. Então você não nem identificou. Então, quando você chega é o momento de consciência, não, pera, eu tenho um problema aqui. Então eu preciso entender. Então, eu vou lá. Nessa etapa, eu vou investigar o que é que especificamente está acontecendo nesse problema. Qual é o escopo? Tipo, é uma goteira. Tá. Pô, tá caindo aqui do teto do quarto. Cai o quê? Água e óleo ou não? Só água? Tá caindo só no quarto ou a tubulação das outras áreas, né? Então, qual é o escopo? Qual é a fronteira? Qual é o fluxo do processo? Quais são as etapas do que está acontecendo? Olha, o tanque, a bomba puxa água, vai para a tubulação, não. E você vai entender o problema por meio de indicadores, por meio de dados que você tenha. Olha, já tem histórico nessa casa que durante os meses de janeiro, fevereiro de 2022 a gente também passou por isso. Então, quais são as ferramentas? E aí é o que, inclusive, na trilha de resolução de problemas eu falo mais aprofundado, de alguma delas, né? Qual é essas questões? Então, investigar as características do problema, estratificação do problema. Eu vou chegar e vou jogar ali. Eu vou entender o escopo fazendo uma matriz não é. E aí vocês podem, assim, eu não vou entrar nessas matrizes, nessas ferramentas aqui, mas vocês podem pegar esses nomes para depois vocês procurarem. Inclusive, gente, esse mapa de raciocínio eu tive acesso em um curso que eu fiz chamado de Método de Análise e Solução de Problemas, que é o que a gente chama de MASP, né? Então, você entendeu o escopo, você vai dizendo é ou não é. Aí você vai entender de onde de fato está. O mapa de processo, que é você fazer um fluxograma, e você entender indicadores passados, que são dados passados, histórias passadas. Então, mas assim, de fato, geral, a primeira etapa é você levantar tudo o que se sabe sobre esse problema. Aí eu vou dar um exemplo de uma situação que eu estou passando agora. Eu estou com um projeto aqui na fábrica dos Estados Unidos nesse ano, que é voltado à redução de refúgio, né? Ou seja, a gente produz um material e tem uma parte desse material que está indo para o lixo. Então, a Ana ficou com esse projeto, porque no fim das contas, está muito alto. Só que parte, né, dessa identificação desse problema é medir bem, porque não tem um indicador estruturado, estava muito bagunçado, etc. Então, faz parte do meu processo entender esses indicadores. E, de fato, se for necessário, organizar como a gente está fazendo. Organizar esse. Então, eu tive que fazer esse. Quando eu fui fazer o fluxo do processo, eu falei, não tem fluxo do processo. Tipo, qual é o escopo de fato? Eu não consigo ainda dizer. Porque eu não consigo dizer, são os produtos A, B, C, D, E que tem problema, ou é tudo, ou é só A, B. Eu não sei, porque não está sendo medido. Né? Então, quando você vai para essa etapa de identificação, você pode até entender etapas que estão faltando. Então, a gente entendeu do seguinte: precisa organizar. Então, vai ter essas estações aqui de refúgio classificadas por categorias. Treinamos todos os operadores e agora a gente já consegue ver. Né? Então, primeira etapa para você resolver qualquer problema, você tem que identificar o problema. Você tem que entender. Essa energia está cara, porque quais são o histórico de energia dessa casa. Se você conseguir ver energia consumida por cada cômodo, para você ter uma. Então, o problema está lá. Você tem a clareza do problema.
Ele existe. Identifiquei. Massa. Então, qual é a outra etapa que eu preciso seguir? Eu preciso analisar qual é a causa. Então, assim, pô, tem uma pingueira, tem uma conta de energia cara, tem um refúgio, tem uma falta de caixa, enfim, você tem qualquer problema que você quiser pensar aí. Tem um pneu furado no carro. Então, você foi lá e foi entender, não, historicamente isso acontece. Você tem que levantar dados, né? Entender qual é o escopo. Para daí você ir para a análise da causa raiz. Porque o que muita gente faz, eu vou falar de novo, é chegar e botar o balde para tampar a pegueira, mas não é isso que resolve o problema. O que resolve o problema é você, de fato, ir na causa raiz. E na trilha de resolução de problemas do Explorer, eu falo de ferramentas, inclusive, que vão te ajudar exatamente nessa análise dessa causa. Quais são algumas ferramentas que você pode usar? Brainstorming, que é você chegar, reunir o grupo de pessoas. Então, a energia da sua casa tá cara, então você vai chegar, vamos lá. Reunião de família, galera. Chama o marido, a esposa, os filhos, a mãe, o pai, senta todo mundo e diz: olha, galera, esse aqui é o gráfico. Então, você fez o estudo da identificação. Olha, isso aqui é o gráfico do nosso consumo de energia de janeiro de 2023 a fevereiro de 2024. Nossa meta orçamentária, nossa meta de orçamento é R$ 200 por mês. Mas vejam aqui, ó. Esse mês foi 500, esse mês foi 300, tá. Nesse mês aqui foi inverno, a gente teve que usar. Foi verão, a gente teve que usar mais ventilador. Lá. Você faz isso. Aí você vai chegar com a família e vamos fazer um brainstorming. Vamos levantar essas possíveis causas. E aí, inclusive, recomendo que se use o quê? Diagrama de Ishikawa. E aí, como eu falei, eu não vou entrar nessas ferramentas, tá? Mas Ishikawa, inclusive, é engenheiro químico. E ele cria essa espinha de peixe com diferentes categorias para te ajudar nesse brainstorm. Inclusive, é possível mudar as categorias. Isso é possível. Né? Depende do que você estiver trabalhando. Porque o intuito da ferramenta é te ajudar a levantar as causas raízes. Mas esse diagrama, inclusive, explico lá no Explorer. Você vai entrar na matriz de causa e efeito, esforço e impacto, análise dos 5 porquês. Então, hoje, por exemplo, nos projetos de melhoria contínua que eu conduzo na fábrica com os operadores, quais são as 3 ferramentas dessas daí que a gente usa para analisar? A gente faz o diagrama de Ishikawa, brainstorm e análise dos 5 porquês. Então, nesse momento com sua família, você já vai chegar lá e lista. E aí, geralmente, o que é que você vai fazer? Você não consegue atacar todas as causas, né? Então, a gente tem uma matriz que se chama de priorização, alguns vão usar a matriz de esforço-impacto, onde, pelo conhecimento das pessoas e tudo mais, vai lá e, até pelo sentimento, eu até gosto de falar assim, do sentimento mesmo, vai lá e coloca um grau de priorização. Então, pode ser que nessa conversa em família, quando vocês fizeram lá o diagrama de Ishikawa, levantando as possíveis causas, foram listadas o uso excessivo de televisores, de ventiladores, pessoas que deixam a luz ligada, enfim. Aí, nesse grupo, vocês vão escolher uma causa raiz para vocês começarem a atacar. Qual é essa causa raiz que, poxa, vamos trabalhar com o uso excessivo de televisão? Então, aí, você pode seguir para a terceira etapa, que é o plano de ação. Você vai elaborar um plano de ação para resolver o problema. Então, ação 1. Vamos usar televisão só nos horários que as cotas de, sei lá, acho que tem isso, né? A cota do real, a energia é mais barata. A partir de tal horário não se usa mais televisão nessa casa. Enfim. Então, você vai poder usar, né, o 5W2H, o 5W1H, que é o que tem aqui, que são perguntas, na verdade, são um acrônimo de 6, 7 perguntas que vem do inglês, né? O que, o porquê, como, enfim, para você entrar no detalhe. Mas, como eu disse, eu não vou entrar a fundo nas ferramentas, estou deixando aí os nomes para vocês pesquisarem, mas foquem principalmente nas etapas. Então, primeiro você identifica o problema, você entende. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui. É como se fosse uma sessão de terapia. Deixa eu entender o que está acontecendo. Entendido isso, com mais clareza, consciência, você vai analisar as possíveis causas raízes.
fazendo perguntas. Daí você pode escolher uma primeira causa raiz para sua avaliação. Então, você cria um plano de ação. Daí, você vai executar. Então, vamos começar a executar o plano de ação para ver. Então, galera, a partir desse mês de abril, a gente não vai mais assistir televisão depois das 10 horas da noite. Tal. Definiu lá as ações. Então, aplica. Abril é o mês de aplicação, vamos aplicar. Quando chegar final do mês, a gente vê. Então, por exemplo, vou dar um exemplo lá até de um projeto que a gente está fazendo com o TPM, né? O TPM, na manutenção autônoma, a gente traz muito o conceito da condição básica da máquina. Então, a gente foi exatamente isso. A gente identificou um problema, uma parte da máquina que estava sempre quebrando, é uma parte que, quando quebra, não para a máquina toda, mas você inviabiliza um uso da parte da máquina, então você está perdendo produção. Então, a gente identificou o problema. Aí a gente fez, né, esse brainstorm, diagrama de escala, os 5 porquês. E aí a gente decidiu em grupo uma ação. Então a gente fez um plano de ação, né, baseado numa primeira causa. Quando fez esse plano de ação, continuou acontecendo. Então a gente já viu o quê? Não é essa ação. Então a gente voltou para a nossa análise. Qual é a segunda possível causa? Essa. A gente foi lá e aplicou. Aí a gente começou a acompanhar. Já estou dando até spoiler da próxima etapa. Né? Então, a gente conseguiu ver que não, essa ação, essa causa, de fato, parou de quebrar. Então, foi pela execução pela execução de um plano de ação que a gente viu. Então, quando eu executo, eu tenho que verificar. Então, no exemplo da sua energia, da sua conta de energia, né? Inclusive, se de fato isso for um problema, vocês podem seguir até esse passo que eu estou falando. Você vai lá, criou plano de ação com as pessoas envolvidas da sua casa, levantou as possíveis causas raízes, tem que começar a fazer o plano de ação. Começou tal dia, aplicou, chegou a conta do outro mês, tem que verificar. Foi efetivo ou não foi efetivo? Poxa, mesmo não assistindo televisão mais depois das 22 horas, e com essas mudanças ainda continua cara. Então a gente tem que ir para uma outra causa raiz. Né? Então, na execução, você pode. É a gestão do plano de ação, né? Realmente você ir acompanhando o plano que vocês fizeram antes, e você vai analisar o indicador final na verificação. Então, se a meta da casa é ter uma conta de luz de R$ 200, e mesmo aplicando as ações, vocês continuam tendo 300, tem que estudar outras ações. Gabi tá vendo o PDCA aí, né? A gente vai falar sobre isso. Na verdade, gente, eu sou uma entusiasta do PDCA, porque é como eu falo, para mim o PDCA é o átomo da melhoria contínua. Quem gosta de química vai lembrar que a gente dizia o quê? O átomo é a menor parte da matéria, né? Ou seja, se você aprofundar no nosso corpo, nas nossas estruturas, na mesa, no computador e tal, você vai cair lá naquela coisa piquititica chamada átomo, que é a menor parte da... Então, para mim, o PDCA é o átomo da melhoria contínua. Porque até quando você olha um DMAIC, um Six Sigma, na verdade, é um PDCA que você colocou estatística. Então, no fim das contas, tudo isso acaba nos levando ao próprio PDCA. Né? Então, por exemplo, aqui, a etapa 1, 2 e 3, no PDCA, você cria na etapa de planejar. PDCA é o acrônimo de 4 palavrinhas do inglês, né? Então, essas 3 primeiras etapas é o que no PDCA a gente faz na etapa do planejar. A gente executa, que é o do, fazer, né? Aí o 5 a gente verifica, que é um cheque. E aí a próxima etapa, já entrando também no A, na ação, é a padronização. Então vamos lá, vamos dizer que, pô, fiz lá a economia da televisão, não funcionou, Ana. Mas a gente começou a fazer um trabalho de conscientização com as crianças da casa, essa foi a segunda ação, de não deixarem as luzes ligadas. Então, hoje, quando eles saem da escola, para a escola, as luzes não ficam mais acesas. E a gente viu que, de fato, quando a gente comparou lá, parou a redução. Ou melhorou essa questão energética. Então, a gente aí precisa padronizar. Né? A gente entendeu o seguinte, então,
existe um comportamento que você precisa treinar as pessoas, que você precisa garantir que não vai, para não acontecer novamente, né? Então, a parte do agir do PDCA é muito nisso, é de você padronizar, para que você não tenha um problema retomado, né? Já que você já validou qual é a causa raiz. Então, você faz uma padronização, você pode criar treinamentos focados por isso, fazer lições ponto a ponto, que são ferramentas, né, que você pode criar. Ou então, como é em casa mesmo, faz visuais para a galera ver. Controles, tem que fazer, às vezes, um novo fluxograma, porque pode ser que o processo mude. Então, a partir de agora, tal horário, a gente não liga mais a luz, você sabe, enfim. Então, primeiro passo. Então, assim, como eu falei de novamente, as ferramentas que eu estou trazendo aqui, para vocês ampliarem o repertório de vocês, e vocês podem, se tiver aí, pode tirar um print, pode, né, recortar ter essa tabela. Mas o mais essencial mesmo é quando você estiver tendo que resolver um problema, você seguir essas 7 etapas. E no fim das contas, você vai estar seguindo o ciclo PDCA. Então, você primeiro identifica o problema, entende? Tem clareza, consciência, o que é que está acontecendo aqui? Deixa eu ver tudo que eu tenho que me informa sobre esse problema. Tudo que eu tiver que me informa sobre esse problema. Disso, com o entendimento disso, com a clareza disso, eu vou entender a causa raiz. Eu vou fazer perguntas para que me guiem para entender o porquê este problema está acontecendo. Disso, vou selecionar a causa raiz, que eu acho que a gente pode começar trabalhando, cria um plano de ação, algo que eu preciso executar. Aí eu vou executar e depois eu verifico se de fato isso bateu com a meta que eu tinha e etc. Né? Que isso, inclusive, é uma parte importantíssima aí do P, que já ainda entra até na parte de identificação do problema, é a meta. Né? Você não termina a parte de planejado sem a meta, que foi até que o Falcone fez para a questão do racionamento. Né? E aí você conclui, para que você possa analisar todo o processo de solução de problemas para trabalho futuro, enfim, para ficar aquilo registrado. Então, você pode fazer um relatório de conclusão, 4 blocos, enfim, mas que fique ali o registro, que às vezes o que eu vejo muitas vezes é a galera vai lá, faz projetos excelentes, ou então você vai lá, faz na sua casa esse projeto aí da energia, aí daqui a pouco vem uma tia morar com você, não sei o que e tal, e não... ou então você sai de casa, vou morar em outro país, fica só essa galera lá, e aí a energia volta a subir e ninguém sabe o que foi feito. Então, por isso que é importante, né, de você ter essa conclusão. Mas no fim das contas, gente. E assim, é simples, né? Só que qual é o desafio? O problema de muitos de nós é que a gente já vai para o fazejamento. Não, não é um planejar. Né? Você já vai. Entendo, às vezes, muito por questões de sobrevivência, a gente já quer. E aí pula a etapa de, por exemplo, planejar. Né? Tem aquelas pessoas também que não vai nem ter o do, nem vai ter o fazer, porque não, tem que planejar, tem que planejar, tem que planejar, tem que planejar, tem que planejar. Então, no fim das contas, quando você olha para metodologias de resolução de problema, quando você olha para essa etapa, você fala assim, porra, velho, é fácil. É identificar um problema, é analisar as causas raízes, é fazer um plano de ação, executar esse plano. Então, no papel aqui, gente, é fácil. Eu lembrei, até vi Isa entrando aqui, eu lembrei Isabel contando os causos dela. Né, Bel? Tipo, assim, só que, gente, na hora de pegar essas etapas e colocar, e aí por isso que resolução de problemas é de fato uma soft skills, porque quando a gente pega essas etapas para tirar do papel e colocar na prática, aí, galera, a gente está falando de ser humano. É ser humano que vai olhar e dizer assim, que vai ter gente que vai se comprometer pra caramba no planejar, vai lá, vai contribuir e tal. Só que na hora de executar não vai. Inclusive, se vocês gostam desse tema, procurem por vídeos do Falcone. E aí tem um vídeo que ele fala assim, né, que ele foi fazer uma consultoria e aí mandou os consultores dele, acho que foi até aqui nos Estados Unidos, foi fora. Mandou os consultores, aí os caras ligaram, falaram, Falcone, o projeto tá para fechar, velho, mas não tá resolvido, o problema não tá resolvido, continua acontecendo.
Aí ele, mas seguiu as etapas? Não, seguiu, velho. Seguiu tudo aqui. Tá tudo certo e não tá resolvido. Ele não. Tem alguma coisa aí não foi feita. Identificou o problema? Feito, tal. Foi. Como é que tá esse plano de ação? Não foi feito o plano de... Não, eu não tô falando do ato de fazer o plano de ação. Como é que tá a realização das ações? Pô, deixa eu checar aqui. Ah, isso não foi feito, isso aqui foi postergado, fulano não fez isso, ciclano não fez aquilo. Então, o que muitas pessoas falham, e essa é a falha que vocês explorers não vão ter, porque vocês não só focam em resolução de problemas, vocês focam em liderança, em liderar, influenciar pessoas, em se autoconhecer e entender de que, tipo assim, cara, eu estou sabotando esse projeto. Quando eu fico preso no meu perfeccionismo. Você vai olhar para um colega que está tendo dificuldade de execução e você vai conseguir sentar com ele, comunicar e ajudar. Então, essa tabela por si só, a gente olha e diz, é fácil. E essa tabela por si só, tem uma galerinha que tá com esse beabá. Só que o lance é, gente, a liderança de um projeto, a liderança de mudanças que você queira aplicar, resolver problemas, entra em todos esses outros aspectos humanos. Humanos. Vou falar uma experiência que eu vivi aqui. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em meados de 2022. Então, assim, por exemplo, só para vocês terem uma noção do meu histórico no Brasil, né? Os projetos de melhoria eram a meta até pessoal minha, não. Tem 60 operadores na área, a gente vai fazer projetos para todo mundo. Todo mundo vai ter projeto, a gente vai se engajar nisso e tal. Só que já existia uma cultura de melhoria contínua. As pessoas queriam fazer aquilo. Beleza. Ana vem para os Estados Unidos. Chego aqui, não existe essa cultura. E as pessoas não queriam fazer isso. Era de olhar para mim e dizer assim, não venha com isso aqui para aqui não. Não quero saber, não traga essas coisas. Eu não podia usar aqui, eu não podia usar, gente, aqui quando eu cheguei uma camisa de TPM, que a galera achava isso não presta. Porque, mas assim, aí conhecendo as pessoas, os seres humanos, eu fui entender. Tinha um histórico, uma pessoa que não era Explorer, que não tinha mentalidade de Salsa Explorer, veio usar o nome da melhoria contínua para fazer projetos que desrespeitaram os seres humanos. Então, eles começaram a associar a melhoria contínua a isso. Enfim, né? Bastidores que a gente vai descobrindo por usar essas outras soft skills. Então, quando começou 2023, minha líder falou, Ana, a gente vai fazer 4 projetos de melhoria contínua. Eu quero um para cada supervisor. Eu falei, velho, a gente vai tentar. Só que eu comecei, tal. Beleza, fizemos. Só que ela me falou, terminou, aí demorou um ano todo. Ana, pô, Ana, esse ano de 2024 tem que ser mais rápido. Aí eu falei com ela, falei, ó, e ela sabe, né, do meu ritmo das coisas. Se fosse por mim, ó, a gente fazia rapidinho. Só que é um processo que a gente aprende. Precisou, de fato, um ano. Porque o ponto de partida dessas pessoas não era o meu ponto de partida. O ponto de partida delas era tipo assim, isso não tá me ajudando, isso aqui é para me prejudicar. E aí eu fui falar isso com ela. E minha chefe tem muito essa. Ela é líder, na verdade. Ela tem essa visão. Ela entende que ela realmente. Aí ela falou, pô, é de fato, é verdade. Falei, talvez agora esse ano vai ser mais rápido mesmo, porque eles já estão com outro ponto de partida. Eles já fizeram, concluíram e viram, pô, isso faz sentido, me ajuda. Mas naquele ano eu não poderia. E foi um processo assim, gente, de muito sabe? Aí por isso que eu falo da questão do autoconhecimento. Porque eu precisei me autoconhecer, porque eu olhava para algumas coisas e dizia assim, gente do céu, a gente poderia já estar no do, mas ainda estava no planejar. Mas não podia ser o meu ritmo. Precisava respeitar o ritmo do outro. Então, chegar aqui
e só dizer a vocês, não, pega lá, aplica esse mapa de raciocínio e vocês vão resolver qualquer problema, eu estaria negligenciando a maior porção, que é nós mesmos e um time de pessoas lidando com essas etapas. Vão ter alguns de nós que vamos postergar o planejar. Vão ter alguns de nós que vamos ser craques no planejar, mas vamos ter dificuldade de não fazer. E pode ser até que você seja direitinho no PDCA, nas etapas, mas o seu time não. Então, por isso que é importante a terapia psicológica, por isso que é importante ir lá estudar seus talentos, por isso que é importante ir lá e assistir no Explore o módulo de liderança, por isso que é importante ter inteligência emocional, porque quando eu me via nesses projetos com a galera, e a galera diz assim, teve um dia, velho, que eu saí, eu quase chorei, porque eu falei, cara, eu não vou conseguir. Então eu tive que me reerguer para voltar de novo em reunião, a gente fazendo e continuar. E também sou muito humilde de dizer, ir para minha líder e dizer, preciso da sua presença lá. Porque isso está, entendeu? E a gente ir ressignificando esse mapa mental das pessoas. Então, assim, galera, resolução de problemas é uma habilidade extremamente importante por isso. Porque não é só a gente. Você vai chegar a seguir essas etapas, mas tem todo esse processo humano por trás. Você não está trabalhando com robôs. Então, nunca menospreze isso. E eu acho que é por isso que a gente peca tanto em projetos. Quem trabalha com área de projetos. E assim, quem trabalha com área de projetos ou executa projetos nos ambientes de trabalho que vocês estão, deve sentir essa dor por isso. Porque você vai lá, muitas empresas até dão lá o treinamento de PDCA, Six Sigma e tal, Green Belt, senta lá, tal, e você pá. Só que quando você chega na realidade, você vai ter que ter todo esse arsenal de habilidades, principalmente comportamentais, para lidar com um problema. E essa virada de chave que as pessoas não fazem. Aí por isso que quando a galera chega para mim e diz assim, não, Ana, depois eu faço o Explorer, eu vou primeiro fazer o Green Belt. Vá lá, vai fazer o Green Belt. E se frustrar com o fato de que você fez um Green Belt e não conseguiu resolver o problema. Por quê? Você precisa lidar com pessoas resistentes a essa melhoria e você não sabia comunicar e você não teve inteligência emocional e você não soube negociar com elas. É melhor, inclusive, que você tenha esse outro arsenal de habilidades e depois vai entender como é que faz um green belt do que o contrário. Porque se você vai lá e primeiro faz um green belt sem esse arsenal, puf, realidade, você vai se frustrar. Porque eu acho massa aí, oh meu Deus do céu, minha psicóloga sabe o quanto eu queria que as coisas funcionassem assim certinho. Mas não é assim. Então, quando eu crio esse arsenal de autoconhecimento, de outras habilidades, e vou lá e aplico o PDCA, o Green Belt, eu já sei, inclusive, que as coisas não vão sair totalmente certinha, mas eu consigo manejar essas outras questões humanas que estão envolvidas e que muitas vezes são negligenciadas. Então, dificilmente você vai fazer um curso de Green Belt, de PDCA, de Lean, que o instrutor vai parar e vai ficar refletindo sobre isso. Pode citar uma coisa ou outra, vocês não. Mas o foco vai ser ali na ferramenta. Pá, faz isso, faz aquilo. Aí você sai todo. Só que você mesmo, na primeira semana, você já vai estar. Aí depois o time vai te dar mais trabalho. Aí você vai ficar. E aí, por isso que a gente vira especialista de planejamento. Ou perfeccionistas de planejamento, mas não faz o fazer. Então, quer resolver problemas? Imprima isso aqui. Mas não negligencie nunca o seu autoconhecimento e as outras demais habilidades que você precisa desenvolver. Porque se eu fosse fazer o que eu faço hoje na fábrica, TPM, projetos de melhoria, só com essa tabelinha ou os PDFs que eu tenho,
eu ia ser eu não ia ser uma profissional de Instagram, eu ia ser uma profissional muito frustrada. Porque só essa tabelinha aqui, ela não está entrando nas nuances. Então, quer resolver problemas? Assista a trilha de resolução de problemas do Explorer. Mas vá lá, assista a de talento. Saiba como é que você pode usar os seus talentos nestes projetos. Vá lá, assista a de inteligência emocional. Vai lá, vê alguma trilha de carreira, alguma mentoria. Abre sua mente com histórias de outras pessoas. Esteja aqui no... Entendeu? Gente, projetos. Essa técnica é importante. Você precisa seguir esse raciocínio para que de fato você vá na causa, para que de fato os ganhos fato. Só que só essa tabelinha negligenciando todo esse outro, não vai. Não vai. Você precisa liderar, influenciar pessoas. Eu compartilhei aqui, né, com a galera do Explorer o curso que eu fiz em Harvard, que foi como ser um agente de mudança. E, no fim das contas, eu estava me sentindo no Explorer. Porque a gente vai lá, o cara fala, mas aí ele fala, não, mas assim, você tem que ser soft skills, a gente até tem a questão do esquilo roxo, né, que na verdade é o esquilo rosa, que tem essa história do purple skill, que é aquele profissional que ele conseguiu fazer bem o técnico comportamental. Então a gente chama do esquilo rosa porque é o esquilo Sassa, né? O esquilo é Sassa Explorer. Mas é aquele profissional que ele tá. Eu ouvi, Rafa, acho que vocês estão ouvindo aqui de mim. Só, a diferença foi aqui em inglês. O cara dizendo assim: não, olha, mas para você ser um líder de mudança, ou seja, né, liderar projetos, mudança e tal, você precisa também lidar com as pessoas. A gente passou uma tarde falando sobre confiança. Como é que constrói a confiança? Então, gente, eu não posso chegar aqui só e dizer assim, mapa de resolução de problemas. E vocês vão resolver os problemas. Não. Quer resolver problemas de forma efetiva? Tenha esse passo a passo, mas se autoconheça, coloque seus talentos em prática, converse com as pessoas, comunique, seja humilde, faça com elas, vá no Gemba, vá no local real. Aí você volta e me diz. Quem só ficar fazendo, fiz curso de Greenbelt e tal, bota no currículo, Meu amigo, lide bem com as frustrações que você vai ter. Para continuar o aprendizado, vou deixar um pouco do técnico aqui, né? Como o Gabi logo matou a charada aí, PDCA, né? Então, tem muito conteúdo na internet, tem conteúdo lá na trilha de resolução de problemas, até no YouTube da SASS eu já fiz a aula do PDCA. Vocês podem assistir. O Seis Sigma, né? Quando você tem aí o Yellow Belt, escopos menores, o Green Belt, que é uma etapa do processo, o Black Belt, que já envolve várias etapas do processo, e aí já vai trazer mais estatística e tudo mais, mas assim, inclusive, a Elisa tá aqui, ela chegou aqui, e é minha irmã, né, ela é da área de saúde, e eu me lembro de que ela chegou em casa falando assim, Luísa, você já ouviu falar de Green Belt e tal? E eu falei, eu trabalho com isso, enfim. Então, até mesmo na área de saúde tem aplicação. O Lean Manufacturing, que a gente tem aula lá com a Isabela Belletani, trabalhou na GE, hoje ela trabalha até na Europa. Tudo lá. Então, assim, galera, tirem print disso, assistam trilha de resolução de problemas, mas a principal mensagem que eu queria deixar aqui para vocês era essa. Não se resolve problemas só com esse passo a passo. Se resolve problemas entendendo o humano que nós somos e os humanos que estão ao nosso redor. Antes de ir para o desafio mensal e também aí falar da oferta, né? Temos alguma dúvida? Ficou tudo claro? Se quiser, você já pode testar isso amanhã no seu trabalho. Se quiser fazer alguma coisa, faz em casa mesmo. Pô, peraí, deixa eu brincar aqui um pouquinho e fazer isso aqui da economia. Então, primeiro, vamos identificar o problema, entender o histórico das coisas. Deixa eu pegar aqui uma causa raiz, fazer um plano de ação, executar, enfim. Aqui, Gabi falando, né? Foi tudo claro, que bom, que os insights sobre o fator humano na resolução foram super importantes. Eu gostaria de ter ouvido isso quando eu comecei minha carreira. Porque, gente, se você não entende isso, você pega esse papel e você só quer amassar e dizer assim, cara, o que é que eu fiz?
E vamos para o desafio mensal Sasso Explorer, né? Porque nós somos isso. Quanto tempo leva mais ou menos para realizar cada etapa? Isso depende do projeto, do escopo e principalmente dos seres humanos envolvidos. Como eu falei aqui, eu já vivi projetos e, pô, se fosse Ana sozinha, talvez fosse bem rapidinho. Mas aí tinha o supervisor lá que ele não queria mudança, não. Então foi uma reunião para tentar convencer, a segunda para ele entender, a terceira para ele. Então, muitas vezes, a galera vai chegar, geralmente nas empresas, chega assim e diz: ó, você tem que fazer esse projeto aí em 1 ano, 6 meses e tal. Então, você vai colocar a energia dentro daquele prazo, né? Mas chegar assim e dizer assim, você consegue fazer isso aqui, eu não posso fazer isso, porque negligência é isso. Não, executei em 2 horas. Pronto, Bel. Bel disse que passa uma semana planejando, executou em 2 horas. Acontece, né? Mas todo mundo tem o seu. Se estava dentro do tempo, né? Uma coisa é só, lembre sempre da lei de Parkinson. Vocês já ouviram falar dessa lei de Parkinson? O que é que diz essa lei? Uma tarefa ela é executada dentro do tempo que você tem. Do tipo assim, se você disser assim, olha, essa lista, eu vou falar da faculdade, essa lista da faculdade tem que ser entregue daqui a um mês. Você vai levar um mês todo para fazer. Porque vai ter gente ainda que vai se antecipar. Não, eu faço 10 questões hoje, 10 questões amanhã, tá. Elisa vai se identificar com isso, né? Na dissertação do mestrado aí. Ela tinha não sei quanto. Pronto, agora o seu prazo é tanto. Foi dormir assim, assim. Pronto, fez. Então, a lista pode durar um mês ou uma semana. A lei de Parkinson diz isso. Vai durar o prazo que você tem, né? Então, é importante. Isa está dando aqui uma sugestão do livro 1 ano em 12 semanas. Isa, eu não posso ler essas coisas não, que eu já sou acelerada, mas vamos lá. 1 ano em 12 semanas. Diz, Isa está falando que é o modo do foco que ela está falando, né? De interessante. Não faço nada dessa. Agora sim, gente. Hoje eu até imprimi hoje para minha líder um e-mail que eu recebi do Ryan Holiday, que é esse cara, até que ele escreve muito do estoicismo. E o título do e-mail era assim: a habilidade que você não pode deixar de ter para se destacar na sua vida, na sua carreira, alguma coisa assim. E eu imprimi, porque é aquela coisa que eu falo, não precisa ser o meu ritmo, mas alguns ritmos também desconectam das necessidades do negócio. E você tem que estar muito prestando atenção. E aí o que ele falava no texto, qual era essa habilidade? Era o senso de urgência, que na verdade minha líder até falou assim, podemos chamar de senso de agilidade. Eu acho que, por exemplo, no mundo que a gente vive na Sassa, que é uma startup, onde tudo é tudo tão rápido, onde a gente tem que, sabe? A gente tem que ter isso muito fácil. Mas eu consigo ver o contraste entre estar em uma startup e estar em uma multinacional, que tem uma matriz que isso, mesmo que esse mês foi milhões de prejuízo, mas tem uma matriz que suporta aquilo, é um ritmo diferente. Você tem que entender. Talvez não precisa ser o ritmo da startup, mas você também. E aí, no texto, o cara fala muito sobre isso. Eu vou botar lá para vocês, galera. Eu vou botar lá na comunidade. É... Beleza. Então, galera, qual é o desafio Sassa Explorer do mês? Então, quem finalizar aí os 30 dias, né? Do 30 por 30, já sabe, vai ganhar o acesso à nossa aula de autoconhecimento, PDI e apresentação com Cátia Esquilante e Sassa Stars. E qual é o desafio Sassa Explorer do mês? Por favor, tirem print. Eu vou atualizar lá a capa da comunidade. E eu quero ver vocês participando, que eu acho que essa vai ser uma troca legal. Na verdade, podemos até trazer para a nossa próxima mentoria isto. Foco na leitura. Escolha um livro para ler na próxima mentoria. E, gente, pode ser um livro de algo técnico ou de um livro que você está postergando. Pode ser um livro de ficção. Aí você vai compartilhar. A gente pode fazer a partir de domingo, né? Porque a gente termina sábado o desafio de fevereiro, então a partir de domingo compartilha. Eu já tenho o meu livro, que é O Potencial Escondido do Adam Grant, que eu quero ler para aplicar, mas é porque eu também quero fazer uma mentoria aqui com vocês. Então eu já tenho o meu livro. Então você vai tirar uma foto do livro que você escolheu, compartilhar lá na comunidade o porquê, e no final você compartilha os aprendizados.
E talvez, a depender de como for o engajamento de todo mundo, acho que a gente pode fazer em abril a mentoria, todo mundo, a gente abrir, né? Cada um ir apresentando isso. Então, Marcela já tem aqui um livro que é a indicação da mentoria individual que a gente fez, muito bom. Gabi, aqui ó, já tinha um postergado, pronto. Isa já tem aí, né? Pronto, dessa. Então achamos uma motivação e eu acho que pode ser legal na mentoria de abril a gente chegar aqui. Se a gente tiver outro tema, a gente separa metade, mas a gente pode fazer parte da mentoria isso. Quem quiser falar, compartilhe o que aprendeu, o que aqui o livro traz de maior aprendizado, enfim. Acho que vai ser legal. Isabel fala aqui do poder do silêncio, enfim. Pronto, então já temos aqui livros que estão todo mundo aí. Então, depois, a partir de domingo, vamos começar esse movimento de mandar qual é o livro escolhido. E na mentoria do dia 18 de abril a gente faz. Beleza, galera? Só encerrando aqui, tem algumas pessoas que ainda não fazem parte dessa comunidade, que ainda não estão com acesso à nossa plataforma de treinamentos. E hoje, com muito orgulho, inclusive, vou colocar aqui no chat para que vocês acessem. Eu quero ver os feedbacks de vocês, inclusive explorers que estiverem faltando os depoimentos, falem conosco. Mas hoje a gente também está lançando o site do Explorer, né? A gente fez a mudança da logo da SASA, aí depois teve que fazer mudança, teve que criar a logo do Explorer, enfim. Então, fica mais em silêncio, é possível dessa. E aí, hoje a gente está lançando também o novo site do Explorer. Então, é algo legal para a gente. E para quem ainda não faz parte dessa comunidade, dessa transformação, eu gosto sempre de lembrar, né? Que para a gente se alimentar melhor, a gente procura um nutricionista. Para a gente se exercitar melhor, a gente procura um personal trainer. Para a gente cuidar da nossa saúde mental, a gente procura um psicólogo. E para alavancar nossa carreira, para manter nossa empregabilidade ativa, para ter certeza de que eu vou estar com foco nos meus objetivos profissionais, a gente procura a SASA, né? Então, hoje é muito comum, inclusive, não é achismo indiano, está nas estatísticas, reportagem aqui de 2023, né? A Gallup, falando do quiet quit, que é esse processo da saída silenciosa. Né? 60% dos profissionais já aderiram a isso, estão insatisfeitos nos seus ambientes de trabalho, com as profissões que escolheram. Tem gente que está desmotivado. A Gallup também viu isso. 51% das pessoas estão empregadas, mas desmotivadas. E, apesar de ser um estado muito comum, a gente precisa ter muito cuidado, porque o trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo. É fonte de renda, tem importância. E, como diz essa reportagem aqui, né, trabalhar tem que ser uma atividade saudável para a nossa mente. Essas são as estatísticas que o Ministério da Saúde hoje fala sobre nossa saúde mental. Então, uma coisa que a gente fala muito aqui no Explore é sobre empregabilidade. Para que você tenha autonomia de, se estiver em um ambiente tóxico, ter sua empregabilidade ativa para poder estar em outros ambientes que vão te levar para mais saúde, sabe? Que você seja feliz trabalhando. A gente fala de empregabilidade ativa porque, ok, é legal onde eu trabalho, quero crescer ali, porque não está me trazendo essa estatística, então você vai se destacar. Então, a gente tem um método que são os 3 M's Explorer, então, mentores. Não é achismo, não. É pessoas profissionais com histórias. Né? Então, o que eu compartilho aqui é minha história, são os meus resultados. O que desse compartilho aqui, história do resultado. O que os designs de carreira ajudam, resultados. Aí a gente tem um método, que é o Atlas de Carreira, que está lá todo na plataforma, e a gente cria dinâmicas que vão garantir que vocês continuem em movimento, né? Então, é uma comunidade ativa. Se você hoje entrar no nosso grupo de WhatsApp, você vai ver que a gente tem uma troca ativíssima. E não é uma troca. Tipo, antes mesmo de vir para cá, teve uma pergunta lá. Eu falei, acho que Gabriel Burgo já perguntou isso aqui. Aí Gabi já respondeu lá e já se prontificou a ajudar a pessoa. Né? Todos os planos do Explorer hoje são personalizados e todos os planos você tem acesso à revisão de currículo. A depender do seu plano, você tem mentorias individuais. Você tem acesso a terapias psicológicas, mentoria coletiva todo mês. É diferente o que se vê muito aí é a galera com pouco acompanhamento, escasso contato com o mentor. A galera da Explorer pode falar comigo no meu
WhatsApp pessoal. Né? Eu estou sempre atento. Estas foram as empresas que mais contrataram e promoveram Explorers nesse mês. Nesse ano, que é um pouquinho sobre a minha trajetória também. Os bônus, né? Então, todo mês a gente está junto aqui, mentoria coletiva, sessão individual de revisão de currículo, todos os planos você tem isso. E não é nem comigo, é com a profissional de recrutamento e seleção, uma pessoa que faz esse trabalho. Os nossos livros, né? Aqui é um pouco da estrutura. E os planos, né? Então, você tem o plano trimestral, só vem, e você tem acesso completo a todos os treinamentos e mentorias, toda a nossa plataforma, e uma revisão de currículo. E até final desse mês a gente está fazendo algo excepcional, tá? Quem quiser, pô, né, eu vou testar o Explorer pelo plano trimestral, mas eu não quero a revisão de currículo, eu quero uma mentoria individual. Pode ser comigo ou com os outros mentores, designers de carreira, né, que são profissionais da comunidade de Young Leaders, que eu participo, profissionais do PicPay, Embraer, Ensina Brasil, enfim, diferentes profissionais, diferentes áreas. Então, se você quiser, não quero revisar meu currículo tá bom, eu quero a mentoria individual, você vai poder acessar. Mas se quiser a revisão de currículo, também tá. O plano semestral, você tem acesso à plataforma, você tem acesso à comunidade, e você escolhe ou uma revisão de currículo e uma mentoria individual, ou duas mentorias individuais. Então, depende muito do seu momento de carreira. E o plano Pega na Mão, que é o melhor custo-benefício, porque você tem acesso a completa todas as mentorias, todos os treinamentos. A gente tem a revisão de currículo, você tem 3 mentorias individuais durante um ano, você tem 3 meses de acompanhamento psicológico com o nosso parceiro, o Neurometa. Então, assim, galera, aproveitem. De fato, como eu faço sempre questão de reforçar, queria eu ter tido, em alguns estágios da minha carreira, acesso ao Explorer. Queria eu. Porque eu tive que quebrar muita cara em algumas coisas. Né? E hoje eu me vejo cercada de profissionais excelentes, cada um ajudando uns aos outros. Então, aqui tem mais informações, vocês podem entender. Entre em contato comigo, com Dessa, com Dani, qualquer dúvida que vocês tiverem. Diga aí, Dessa. Dessa tinha levantado a mão, foi sem querer. Ah, tá. Então é isso, galera. Muito obrigada. Mandem os livros lá na comunidade, vamos nos ajudar. E é isso aí. Até breve. E quem ainda não é Explorer, aproveite a chance, pode tirar todas as dúvidas, está à disposição. Beleza? Espero aí poder ajudar mais profissionais. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou também exportar isso aqui e coloco lá depois na... Então, aqui são os planos, preços e até final desse mês aqui, 31 de março, né? Você pode escolher uma revisão de currículo ou uma mentoria individual no plano trimestral. E Explorers, vocês podem, né, fazer aquela clássica indicação, até porque se vocês fizerem indicação para a pessoa converter, você tem ou 10% de cashback, ou mentorias, enfim, alguns benefícios. Então, essa é a hora, inclusive, de já falar, lembrar aquele amigo e aquela amiga. Beleza? Gente, um beijo para vocês, boa noite, se cuidem e até a próxima.